O vídeo do Normose falando sobre os vários Bolsonaros foi um vídeo do caralho, velho. Tá com quase 500 mil de visualizações. E eu acho que muita gente, vendo toda essa desgraça acontecer, quer também entender como que a gente chegou onde a gente chegou. Eu acho que o Normose tá fazendo um trabalho fudido, assim. E aí ele tem esse vídeo que é Manual de Manipulação Psicológica do Exército usada por Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha pra ver qual é que é. Eu encontrei um documento absurdo que ajuda a entender essa guerra. Quer dizer, sempre houve disputas políticas em nosso país, mas desde que eu me entendo por gente, elas sempre foram isso, disputas. Eu nasci depois da ditadura, eu lembro das eleições. Sempre teve embate, sempre teve confronto, sempre teve rivalidade, mas me parece que o que está acontecendo agora é algo muito mais agressivo. É uma guerra. E é uma guerra mesmo, parça. Acho que a extrema-direita, sobretudo a direita olavista, realmente entendeu que a gente vive numa guerra cultural. Que o objetivo é produzir materiais, produzir estudos, produzir personalidades, produzir canais que macetem na cabeça das pessoas os elementos que fazem com que elas defendam a ideologia dominante. É uma guerra cultural mesmo. É uma guerra por hegemonia. Depois que o Bolsonaro ascendeu de um deputado do baixo clero a líder de uma extrema-direita que muitas vezes nem entende o quão extrema é, o Brasil ficou muito mais dividido e a divisão se tornou cada vez mais agressiva até chegarmos ao ponto de... Caralho, velho, tá maluco. Nossa, velho, tá maluco. E se eu te disser que o que está acontecendo não é somente uma rivalidade entre campos políticos, mas uma ação militar planejada? E que eu encontrei um documento dos próprios militares que demonstra isso. Para entender esse documento, tem algumas coisas que precisamos entender a respeito de guerras. Quando a gente pensa em guerra, provavelmente o que vem à cabeça são soldados com armas de fogo, tanques, aviões e outros veículos de combate. Que foda essa edição. Sempre foi assim. As formas com que as guerras eram lutadas no passado se transformaram muito de acordo com várias mudanças sociais e tecnológicas. A utilização de bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial é um exemplo muito claro disso. Uma nova tecnologia alterou radicalmente a forma como as guerras eram lutadas, encerrando a Segunda Guerra e trazendo a Guerra Fria. Já a Primeira Guerra Mundial usou metralhadoras e trincheiras. Tem um texto muito foda do Walter Benjamin que chama Experiência e Pobreza. E é um texto muito interessante porque ele fala sobre qual que é o impacto que a Primeira Guerra Mundial tem sobre a subjetividade das pessoas, né? Porque na verdade é muito louco porque a Primeira Guerra Mundial ela foi um evento histórico que foi celebrado por muitas pessoas da Europa como o evento que seria a guerra que acabaria com todas as guerras, o evento que seria moldador do caráter da juventude, sobretudo da juventude masculina. Então existe uma expectativa dos europeus, né, sobretudo da juventude trabalhadora europeia, muito grande em participar da Primeira Guerra. Porque a guerra ela era entendida como, como exemplo de guerras anteriores, tal, como um processo meio... Não era uma guerra de matança. Não, as guerras internacionais, elas tinham mortes, evidentemente, claro, etc e tal, mas as pessoas, ainda existia algum tipo de perspectiva de que isso servisse socialmente. E a Primeira Guerra Mundial, ela acaba sendo fundamental para a mudança desse aspecto, para a mudança dessa ideia, porque ela é uma guerra de extermínio. Tá ligado? Ela é uma guerra que é feita para exterminar as pessoas. Então, as pessoas quando vão para as trincheiras, vão para os campos, vão para a guerra, elas voltam traumatizadas. Porque é tanta coisa que elas viram que elas ficam doidas, elas ficam pinel. Completamente xarope. Por quê? Porque você imagina, é uma desgraça, lama, fogo, sangue, desgraça pra todo quanto é lado. E aí nesse texto é muito interessante porque ele vai falar exatamente sobre como a Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra que eliminou a possibilidade narrativa de poder contar uma história. Exatamente, o estresse pós-traumático. As pessoas não conseguiam contar as coisas, velho. Não conseguiam contar sobre a guerra. Não conseguiam. Mano, tá maluco, velho. É um bagulho sinistro. Esse texto é muito bom. Experiência e Pobreza. Tem em PDF. É muito, 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 muito bom. Da mesma forma que o avião e a bomba atômica mudaram radicalmente o panorama da primeira... Exatamente. Peaky Blinders, a primeira temporada é sobre isso. É foda. Guerra Mundial para a Segunda, as catapultas transformaram radicalmente a possibilidade de se manter uma cidade sob cerco. Olha o trebuchet. Uma vez que poderiam atingir os inimigos para além das muralhas que cercavam
cercavam os castelos e fortalezas, elas foram usadas inclusive como armas biológicas, atirando cadáveres infectados através das muralhas para adoecer Trebuchet é o nome disso. Trebuchet é o nome dessa arma que ele tá falando. as pessoas cercadas. Isso inclusive contribuiu para que a peste negra se espalhasse pela Europa no final da Idade Média. Poucos séculos depois, a varíola também era usada como arma biológica para o genocídio dos povos aqui da América. Durante a invasão dos portugueses e espanhóis, como os povos indígenas não tinham resistência a essa doença, os invasores europeus jogavam roupas e cadáveres infectados em fontes de água e outros espaços capazes de contaminar os povos daqui, que eram horrendamente varridos pela doença. Mas segundo o Thiago lá do Império Zadê, aquele incel do caralho, ai não, porque os portugueses trouxeram as caravelas, né? Os portugueses trouxeram os pastéisinhos de Belém. Os portugueses trouxeram o docinho com gema de ovo, né? Vai tomar no cu, velho. Vai se fuder, velho. Os caras cometem um genocídio nessa porra e fica... Ai, ninguém enxerga o valor da colonização. Thiago era seu professor do ano passado. Cara, eu sinto muito por isso, velho. Oi, docinho. Docinho com gema de ovo. Mas, gente... Falando sério, o tipo de conteúdo, por exemplo, que esse brother faz é um revisionismo histórico absurdo, velho. E assim, é simples. De novo, é simples. Você acha massa, da hora, que existe um valor social. Apesar de tudo, né? Eles mataram, eles genocidaram, mas, né? Se você concorda com esse mas, é isso, você tá na linha da historiografia dominante. Não tem como. É revisionista, né? Ainda é isso, é revisionista. E é uma historiografia que serve muito a princípios conservadores, né? Não é à toa que o Brasil Paralelo adora essas narrativas, né? Adora esse monte de merda que vem dos setores mais excluídos da academia universitária brasileira. Só os lelé da cuca. E quanto mais nós voltamos no tempo, mais nós podemos encontrar diversas tecnologias que transformaram a lógica das guerras, do uso de cavalos à formação de falange espartana, do uso de arco e flecha aos incêndios planejados, passando inclusive pelas tecnologias de comunicação que permitiam coordenar e interceptar ataques. E hoje, quais são as tecnologias que estão transformando drasticamente a lógica das guerras? Seriam drones? Bombas super eficientes? Robôs de combate? Bom, talvez, mas não aqui, não no Brasil. Nenhuma dessas tecnologias tem... Guerra híbrida? Não, é imperialismo o nome disso. Imperialismo. Imperialismo já entra com essas várias diferentes táticas e diferentes formas de fazer a gestão de um conflito. E a dos conflitos que nós vivemos aqui. A arma que tem sido usada com maior sucesso nos conflitos daqui é a comunicação. E eu não tô falando isso como metáfora ou analogia, eu tô falando de guerra, eu tô falando literalmente de uma operação militar. O documento que eu mencionei lá no começo do vídeo mostra como o exército brasileiro planejou um método de intervenção em que os civis, como eu e você, não são apenas pessoas ao redor do campo de batalha. Os civis são o próprio campo de batalha. É isso, o documento propaganda. em questão é um guia do Exército Brasileiro para operações psicológicas. É isso mesmo que você ouviu. Este é o Manual de Campanha para Operações Psicológicas dos Militares, C-45-4, publicado no ano de 1999. Caralho. Como o texto não é novo, algumas práticas precisam ser adequadas para o mundo do Zap, para o mundo das redes sociais. Por exemplo, olha como esse trecho demonstra bem não só a cooptação através de veículos já existentes, como a Jovem Pan e a Record, mas também a criação de portais e blogs e canais de notícias e documentos. É uma guerra cultural, gente. Caralho, olha a concentração de nazi por metro quadrado nesse lugar, velho. Olha a concentração de nazi por metro quadrado nesse lugar. Olha aqui. A galera nem lembra disso, velho. Às vezes as pessoas nem lembram do Roberto Alvim aqui, ó. Esse aqui no canto inferior esquerdo. Com a estética 100% Goebbels. 100% Goebbels. Nossa, o Adrilles, mano, metendo um Sig Heil. Você tá louco, mano. Otários, com muitas aspas, bolsonaristas. Abre aspas. Para obtenção dos efeitos psicológicos... Deixa eu voltar aqui. Gustavo no tamanho original.
desejados, pode-se aproveitar os jornais existentes se as respectivas direções estiverem dispostas a colaborar ou editar jornais especialmente para essa finalidade. Pode-se ainda utilizar jornais falsos, semelhantes aos que o adversário publica clandestinamente para influenciar os seus simpatizantes, contendo informações deturpadas, preconizando atitudes que suscitem a repulsa desses simpatizantes, etc. Caralho, parça. Ó o Cauêzão aí. Mas o negócio é esse, né, bicho? É um bagulho simplesmente absurdo. É um bagulho simplesmente absurdo, velho. Porque no final das contas, você precisa desses veículos de comunicação e de mídia só comendo a mente da galera, mano. Ou então, olha como esse trecho sobre panfletos parece com o que é feito hoje em dia em memes e no WhatsApp. Abre aspas. Panfletos noticiosos. Os panfletos noticiosos constituem um dos meios mais eficazes para minar a moral do inimigo e conquistar a atenção necessária para o recebimento de outros. Sua eficácia se fundamenta na propaganda indireta, destinada a diminuir a confiança do inimigo em sua unidade e seus chefes, convencendo assim a uma inevitável derrota. E esse é um outro ponto, né? Quanto mais a gente consome essas propagandas e a gente se coloca nesse lugar de dúvida, com menos assertividade, mais possível é da gente ver esses caras avançando. Tá maluco? Apesar disso, o manual já trazia trechos que se referiam especificamente à internet. Abre aspas. A internet, rede mundial de computadores, atinge diretamente o segmento formador de opinião e tem alcance ilimitado, constituindo-se de um excelente meio para operações psicológicas. O fácil acesso à internet e sua abrangência global podem proporcionar a OP-Psico a pequenos grupos sem o controle do Estado. Então veja, você não é um comandante nessa guerra, véio, nem mesmo um soldado. Você é o lugar onde a luta acontece. Isso A guerra pode parecer cultural, inofensivo, mas você lembra o que acontece com os lugares onde ocorrem as batalhas, né? E em quem usar essas ferramentas? Bom, o manual explica. Abre aspas. Os público-alvo são grupo de pessoas que compartilham as mesmas predisposições, as quais, ao serem manipuladas, conduzirão ao cumprimento de um objetivo psicológico desejado. A vulnerabilidade é uma condição ou sensibilidade que cria uma necessidade no público-alvo, tornando receptivo a estímulos persuasivos. Os especialistas... Aqui, ó, é o negócio qual que é? É produção de alguma carestia, de algum elemento que possa coletivamente identificar essas pessoas, tá ligado? E assim, essa identificação ser utilizada pelos grupos de operações psicológicas para poder promover a divulgação de materiais e de linhas narrativas, que justamente por essa proximidade coletiva, faz com que essa ideia se torne uma ideia quase naturalizada. Especialistas em OP E esses textos são originais do documento. Psico analisam os fatores psicológicos, tais como percepção, motivação, estresse e atitudes do público-alvo e anotam qualquer vulnerabilidade que exista. O estudo aponta, assim, temas, símbolos e outras atividades psicológicas que serão possíveis de exploração numa campanha. E sabe qual é uma das coisas que o manual diz para fazer com o público-alvo? Segura. Objetivos psicológicos divisivos. Número 1. São projetados para separar o indivíduo do seu grupo, É o isso. grupo-alvo de outros grupos, ou para desorganizar um grupo-alvo ou uma sociedade. Esses objetivos induzem os indivíduos do público-alvo a colocarem seus próprios interesses acima dos interesses do grupo. Que é o que aconteceu com o processo de polarização que começa, que se acentua com o Bolsonaro e que pós-eleições produz um fenômeno que a gente viu muito, que é a galera expulsando o filho de casa porque votou no Lula. É a incapacidade de enxergar que o teu interesse, que o interesse da tua coletividade vai ser sobreposto por um suposto interesse individual seu que é atendido. Número 2. Os objetivos psicológicos divisivos são atingidos por meio do desânimo, do derrotismo e da apatia, É isso. da hostilidade e da falta de cooperação, da discórdia, do isolamento, do pânico, da resistência ativa e passiva, e da rendição e deserção. Letra A. Desânimo, derrotismo e apatia. Visa minar a moral do público-alvo, isso é, diminuir a eficácia do público-alvo no apoio a metas nacionais ou populares que constituem perigo aos interesses de quem apoia e patrocina as operações psicológicas. Letra B. Hostilidade e falta de cooperação. Tem por fim aumentar a incredulidade do povo em relação à política e à ideologia das autoridades e das nações adversárias. Caralho, velho, isso é o Brasil. Pura e simplesmente, velho. Pura e simplesmente. Letra C. Visa estimular a dissensão e o conflito, seja entre grupos específicos ou dentro deles. Por isso que a gente fala, gente, as Forças Armadas estão aqui, ó, com essa fita. Aqui, ó, juntinho. Letra D. Isolamento. Propõe intensificar a preocupação de um indivíduo com a sua situação pessoal, diminuindo seu apoio a metas nacionais ou de um grupo coletivo. Letra E. Pânico. Tem em vista fomentar o comportamento desorganizado e a confusão. E a letra F não é que mais me surpreendeu, mas me pareceu tão real e imediata que me entristeceu bastante. E me revoltou também. Letra F.
Resistência ativa e passiva visa nutrir comportamentos desagregadores e antipolíticos, minando a estrutura política do inimigo. É isso. E isso não acontece só com indivíduos, com pessoas específicas. Eles Acontece também com todo ensinam mundo. como manipular os grupos. Abre aspas. A interação entre membros de um grupo gera internamente uma forte pressão, garantindo a uniformidade de comportamento. Quando existe o confronto dentro de um grupo, tal fato possibilita a utilização das técnicas de persuasão. O ingresso em um determinado grupo muitas vezes implica em uma recusa a uma ou mais associações alternativas. A autoexclusão de outros grupos gera a necessidade de uma constante justificativa que o indivíduo usa para se convencer que o grupo que ele escolheu é digno de fidelidade e colaboração. Cara, isso fortalece muito, sabe o quê? O que a gente fala, velho. Fortalece muito o que a gente fala, mano. Sobre a nossa necessidade de organização política. Porque todos esses processos de guerra psicológica que o Normose está trazendo nesse manual do exército são, olha só, são fundamentalmente feitos a partir da ideia de que é necessário desagregar as pessoas. É necessário que elas se separem, né? É necessário que elas passem a defender coisas que são contrárias àquilo que beneficiaria seus grupos. Olha como isso é potente, velho. Olha como isso é forte. Porra, você tá doido. Por isso que a única forma da gente conseguir superar esse processo é através da nossa organização coletiva. Porque só a nossa organização coletiva permite com que seja criada uma camada de coesão, uma camada cultural, ideológica e, sobretudo, impedir com que mais pessoas caiam nisso. Tá doido. A resultante dessas atitudes apresenta uma oportunidade valiosa para as operações psicológicas enfraquecerem a coesão entre os grupos, exaltando as diferenças existentes e promovendo a suspeita e a desconfiança. Exatamente, é você atomizar, é você separar cada vez mais. É isso. Dividir pra conquistar. Meu Deus, velho, olha isso. Esse manual tem fucking 200 páginas. E é claro que a gente não vai ler ele inteiro aqui. Mas então a gente pode mostrar alguns dos principais pedaços. E se você quiser ler o texto na íntegra, as fontes estão na descrição do vídeo, Já sabe. incluindo um link para o PDF do documento completo. Mas entende o tamanho do buraco e aquilo que nós passamos nos últimos anos? Todas as armas usadas nessa guerra estão descritas lá. E é muito assustador ler esse documento escrito Caralho, em 1999, que doideira, porque ele parece muito atual para os dias de hoje. Como se estivesse sendo aplicado na prática. Eu tenho certeza absoluta que quando você vê esses itens, tudo vai parecer assustadoramente familiar. E para vocês não acharem que a gente está selecionando simplesmente os trechos que nos interessam ou que parecem mais assustadores e deixando as coisas importantes de fora, nós vamos ler um resumo rápido que o próprio documento faz a respeito das operações psicológicas do Exército. Repito, não fomos nós que selecionamos essas partes. Esse é o resumo das operações feitas pelo próprio manual. Essas são as técnicas usadas pelo Exército em seu Manual de Operações Psicológicas de 1999. Generalizações brilhantes. Emprego exagerado de palavras de alta conotação emotiva. Deus, família e liberdade. Testemunho. Personalidade aceita como notória pelo público-alvo. Simplificação. Declarações firmes. Fatos complexos se tornam simples. Quadro familiar. Falar ou escrever no estilo do público-alvo. Evocar lembranças familiares. E é muito louco ver como esse movimento não é só da galera do gabinete do ódio, mas como todo esse processo da simplificação, da derivação, do testemunho, da generalização, ele é reproduzido também pelos grupos econômicos dominantes. Os Primo Rico da vida, os Jovens de Negócios da vida, as Natália Arcuri da vida, Jovem Pan da vida. Todos esses órgãos, todas essas organizações são partidárias, são correligionárias desse tipo de prática. Isso é fundamental. Fundamental ter isso em mente. Fundamental. Porque não é só econômico, né? Antes que venha, não, mas o técnico, né? O ministro da Fazenda. Não, foda-se, não é técnico. É tudo político ideológico. Tudo político ideológico. Derivação. Criar novas correntes psicológicas aproveitando a tendência da opinião pública. Sugestão e insinuação. Ideias, em princípio, negativas. Mano, intervenção militar, velho. Tá maluco, velho. Incitação. Identificar ideias, pessoas ou instituições como algo odioso. Tá louco. Repetição. Repetir a mesma ideia muitas vezes. Orquestração. Mesmo tema, diversas ideias em capilaridade. Porra, muito Ampliação. foda. Desfiguração. Inversão de atitude. Boato. Acusação de atrocidades. Inflação hiperbólica dos Caralho, riscos. velho. Muito foda, Alegação velho. da sanção divina. Invocar o próprio Deus e atribuir um caráter divino à causa Nossa, defendida. é o Bolsonaro, velho. Ataque pessoal. Criar ou estimular ódios, descrenças ou preconceitos.
Aceitação. Criar um estado de espírito favorável à recepção das suas ideias. Endemoniamento ou desumanização. Identificar os chefes adversários como pessoas desumanas. Se você não é um fanático que perdeu completamente o senso crítico e não aceita cegamente tudo que o bolsonarismo prega, lembre-se disso. Essa não é uma ação espontânea do povo brasileiro lutando pela sua nação. Caralho, Isso velho. é uma guerra psicológica, criada para manter essa gente corrupta, incompetente, inescrupulosa no poder. Essa guerra não é para salvar você, nem aqueles que você ama. Você não é um soldado nessa guerra. Você é onde essa guerra está acontecendo. Você e as pessoas que você ama são o lugar onde caem as bombas. Tá tudo declarado. Caralho, Retire foda, suas velho. vendas. Ainda dá tempo. Você não é um soldado, cidadão. Vamos acordar. Compartilhe acordar, esse velho. vídeo onde der e falou-se. Brabo demais, velho. Porra, você tá maluco. Muito bom. Muito bom, velho. Muito bom.